Boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Bem-vindos mais uma vez no vosso programa Mensagem no Hino. E hoje temos um tema muito especial. O título do hino: Milongo Mibale Mikosalema. Em português traduzido, duas fileiras serão feitas. Caros papais e mamães, hoje vamos falar de um tema sério, profundo e que nos convida a refletir com sinceridade. Nos últimos dias, duas fileiras serão formadas. Este é o que nos fala o hino. Uma à direita, outra à esquerda. Que quer dizer os bons de um lado e os maus do outro. Os que escolheram a luz e os que preferiram as trevas. Não é apenas uma alegoria, é uma verdade espiritual anunciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós vermos no livro Mateus, capítulo 25, verso 32, diz assim: E separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. É verdade, o programa de hoje não é para assustar, mas para acordar. Não é para julgar, mas para chamar a consciência. Onde estaremos nós naquele dia? Em que fileira vamos estar? Que esta mensagem toque corações, traga luz e nos ajude a escolher todos os dias o caminho que leva à vida eterna. Fique conosco, porque hoje é dia de confronto espiritual e esperança eterna. Vamos acompanhar o hino. Bana bangai solo bo milengele Wete sukaya likamwe belemi Nalingi nakabola batona biteni mibale Moto na moto ashala nesika na ye Nalingi nakabola batona biteni mibale Moto na moto azala nesika na ye Bana bangai solo bo milengele Prete sokaya likamwe belemi Nalingi nakabola batona biteni mibale Moto na moto azala nesika na ye Nalingi nakabola batona biteni mibale É verdade, papais e mamães, estamos acompanhando o hino, embora esteja em Lingala, mas eu vou traduzindo. É verdade, o hino está a nos falar de divisão, é verdade, está a nos falar de divisão. Milongo, Mibale, Mikosalema, duas fileiras serão feitas e perguntam que lado estará você. Papais e mamães, vivemos tempos em que o mundo grita, pessoas choram, os lares se quebram, as pessoas se separam. Não há amor, nem na palavra de Deus, nem na vida social. É verdade. Mas nós encontramos isso no livro de Mateus, capítulo 24, verso 12, que nos diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Neste capítulo, Jesus está no Monte das Oliveiras com os discípulos e eles lhe perguntam: Senhor, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo. Isso encontramos no verso 3. Jesus então disse, através de um discurso profético, e descrevendo os acontecimentos que antecederão o fim do mundo. Ele disse: guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos, falsos profetas, perseguição aos cristãos, aumento da maldade no mundo. Esses são os sinais de que estamos a aproximar o fim do mundo. E é neste contexto que o nosso Senhor Jesus Cristo diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que nós estamos a viver atualmente. A iniquidade. A iniquidade é mais do que um pecado. É mais do que pecado. É uma rebelião consciente contra a verdade. É uma escolha deliberada que a pessoa faz de viver distante de Deus, praticando injustiça, o egoísmo, a crueldade, a falsidade e até mesmo a corrupção moral. O mundo está em crise, meus irmãos, papais e mamães. O mundo está em crise. Mas não apenas nas economias ou nas guerras que nós encontramos essa crise, mas sim no que há de mais sagrado: os lares, os corações, as relações humanas. A mentira se disfarça de verdade. O egoísmo se camufla da independência. E o amor, que deveria ser o elo mais forte, tornou-se frágil. Descartável, é verdade. Famílias se separam por palavras não ditas, por mágoas não curadas. Pais e filhos vivem sob o mesmo teto, mas em silêncio, não se falam. Casais dividem a mesma casa, mas não dividem o mesmo coração. Lares se tornam casas frias e casas se tornam apenas estruturas sem vida. E o que dói mais, sabem, papais e mamães, é que até dentro da igreja muitos também estão perdidos. Perdidos no ativismo, na aparência de santidade, nas regras sem graça e sem graça. E nos perguntamos: onde está Deus no meio disto tudo? Mas a verdade é que Deus não nos abandonou, papais e mamães. Somos nós que aos poucos fomos nos distanciando dele e depois uns aos outros fomos nos distanciando. Fomos nos distanciando, até mesmo se distanciar a Deus. Papais e mamães, este versículo nos traz uma chave poderosa. Mateus 24:13. Ele diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Papais e mamães, o mundo vai ficar mais difícil ainda e mais frio que nós não esperamos. Mas a promessa de Deus é a salvação daqueles que permanecem firmes em amor, mandamentos e trabalho. Aqui, Papa Simão Kimbangu Kiangani somente nos aconselha em fugirmos da iniquidade. Evitemos ambientes e atitudes que alimentam o egoísmo, o orgulho, a violência. Ele nos pede para não perdermos o amor, mas para nós mantermos o amor, mesmo quando todos ao redor parecem ter perdido. As palavras de Papa Simão Kimbangu Kiangani através deste hino nos diz o seguinte: meus filhos, na verdade, estejam cautelosos, pois eu quero dividir as pessoas em duas partes e cada um esteja no lado dele. Haverá duas filas.
Aqui está a falar de divisão. Mas depois no refrão diz: o fim das coisas está próximo e a raiva de Deus está chegando. Por isso, nas duas filas, questiona-te em que lado você vai se encontrar. Pois proibiram-te para não matares, não adulterares, não roubares, não odiares, não se meter nas redes sociais, páginas YouTube, WhatsApp e TikTok dos malfeitores. Mas o teu nome está sempre presente nessas listas. Por isso serás julgado. Pergunta-te já, onde estarás entre essas duas filas? Essas são as palavras que estão a sair deste dia de hoje. Deus, o Espírito Santo, a bússola, está a falar as palavras dele através do hino. E essas palavras servem como a melhor direção que nós devemos levar para a salvação. Ele nos chamou para ser voz no deserto, luz na escuridão, sal numa terra sem sabor. Papais e mamães, é tempo de levantar. É tempo de abrirmos os nossos corações, pois o mundo precisa ouvir o som da esperança. E nós sabemos que o som da esperança é o Papai Simão Kimbau Kiangani. O som sairá dele. O som da paz sairá do Papai Simão Kimbau Kiangani. A direção da salvação sairá da bússola que é Papai Simão Kimbau Kiangani. O Evangelho ainda é poder. O amor ainda cura. Por isso a igreja deve fazer o seu papel. Evangelização. Porque a igreja ainda é o corpo de Cristo. Papais e mamães, é tempo de levantar, de pregar o mundo. É tempo de falar que estamos no reinado de Deus e do Espírito Santo, Papai Simão Kimbau Kiangani. E que devemos ouvir somente Ele, somente Ele, somente Ele. Pois só Ele transformará este mundo. Papais e mamães, se você é filho do Papai Simão Kimbau Kiangani, não se cale. O mundo precisa ouvir o som da esperança. É verdade. Eu insisto a dizer que o mundo precisa ouvir o som da esperança. E esse é o nosso papel, nós, os crentes quimbanguistas, que conhecemos a verdade, que o Papai Simão Kimbau Kiangani é o único que salvará o mundo. Somente a Ele devemos nos entregar, ouvir e cumprir o seu nome. Efésios 5:14 diz: desperta, ó tu que dormes. Vamos despertar, papais e mamães, que é para podermos salvar o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Milongo mibale mikosalema mwana omitunanga wabioko jalae mwana milongo mibale mikosalema mwana omitunanga wabioko jalae